Fala galerinha que segue o meu dia a dia, tudo bom com vocês? Bem pessoal, desculpa a vestimenta aqui um pouco despojada demais, mas esse aqui é meu abadá do Carnadia do Melô, que foi um carnaval que a gente fez lá no Mandara, e aí era a minha banda Melodia, minha banda infantil, tocando músicas infantis em levada de carnaval. E por que eu tô falando de carnaval? Porque eu tô falando de música chiclete. Por que eu tô falando de música chiclete? Porque eu estou falando desse livro maravilhoso, Alucinações Musicais, de Oliver Sacks. Muito bom esse livro. E aí o capítulo 5, né? Para quem vem acompanhando, sabe que a gente está destrinchando esse livro. E aí no capítulo 5 é o Brainworms, música que não sai da cabeça, né? Também chamado de Earworms, que elas entram pelo ouvido, né? Justamente por serem musicais. E aqui no Brasil a gente tem muito esse costume de chamar de música chiclete, né? E porque a banda Chiclete com Banana, que é o maior criador de hits do Brasil, criadores de vários chicletes com certeza, né? Quase com a metalinguagem aí. Então pessoal, o capítulo começa assim: Music is playing inside my head over and over again, there's no end. Isso aqui é um trecho, né, de uma música cantada por Carole King. E é justamente isso, né? Que a música ela fica tocando na cabeça da pessoa vezes e vezes e vezes de novo, repetindo, repetindo, repetindo sem fim, né? Um negócio quase que obsessivo, assim, não para. E ele começa falando o seguinte: às vezes a imaginação musical normal transpõe um limite e se torna, por assim dizer, patológica. Como quando determinado fragmento de uma música se repete incessantemente por dias a fio e às vezes nos irrita. Essas repetições, em geral uma frase ou tema breve e bem definido de 3 ou 4 compassos, tendem a continuar por horas ou dias, circulando na mente antes de desaparecer pouco a pouco. Essa repetição interminável e o fato de que a música em questão pode ser banal ou sem graça, não nos agradar ou até mesmo ser abominável, indica um processo coercivo. A música entrou e subverteu uma parte do cérebro, forçando-o a disparar de maneira repetitiva e autônoma, como pode ocorrer com um tique ou uma convulsão. Então, pessoal, aquelas músicas que ficam batendo, martelando, perturbando o juízo da gente. Isso acontece muito também porque a gente quer brigar com elas, né? A gente, de certa forma, você odiar ou amar, né? É aquela questão da intensidade, né? Você ainda está dando trela para aquela situação ou para aquela coisa. No caso aqui, as brainworms, né? Então, um segredo para você não cair nessa. Não entre em contato com essas músicas. Eu sei que elas estão em todos os lugares, fica meio difícil e inviável. Mas eu, por exemplo, consigo várias vezes, quando sai uma música dessas aí na mídia, todo mundo comentando e eu não sei nem do que é que se trata. Então eu tento evitar ao máximo, porque eu não quero música martelando na minha cabeça, aperreando meu juízo. Mas o que é que acontece? Jingles publicitários a gente sabe que eles são feitos justamente para isso, né? Então tem muita música também, brainworm, que elas ficam na nossa cabeça por uma série de fatores, né? As imagens que o nosso cérebro vai projetar a partir daquela música, a relação emocional que a gente tem com aquilo. Por exemplo, lançou uma música de sofrência e você adora essa temática, fatalmente ela vai virar uma brainworm na sua cabeça. Ou até o inverso, você odeia, você é metaleiro e não gosta nem um pouco. Passou num carnaval no interior, você escutou e a música nunca mais saiu, justamente, você quer brigar com ela. E não dá para brigar com ela porque não dá para tirar. Então você tem que relaxar, procurar fazer outra coisa que ela naturalmente vai sumindo da sua mente. Vamos ler aqui o primeiro caso, né? O primeiro caso que o Oliver Sacks trata nesse livro é de um amigo dele chamado Nick Younes. Nick Younes contou-me como a música Love and Marriage de James Van Heusen não lhe saiu da cabeça. Aí ele está falando aqui, né? Ouvi uma única vez cantada por Frank Sinatra como música tema do programa de televisão Married with Children. Já bastou para me fisgar. Ele ficou preso no ritmo da música e ela tocou em sua mente quase sem parar durante 10 dias. Com a repetição incessante, ela logo perdeu o encanto, a animação, a musicalidade e o significado.
A música interferia em seu trabalho na escola, em seu pensamento, em sua paz de espírito, em seu sono. Ele tentou interrompê-la de vários modos, porém não conseguiu. Aí ele fala, né? Dei muitos pulos, contei até 100, joguei água no rosto, tentei falar em voz alta comigo mesmo, tapando os ouvidos. Por fim, ela desapareceu aos poucos, mas quando ele contou essa história para o Oliver, ela voltou a persegui-lo por várias horas. Complicado, né? Tem outro caso aqui também, que é o caso da Rose R., que eu gostei e achei interessante. No caso aqui, ó. Para portadores de certos distúrbios neurológicos, os brain loss ou os fenômenos afins, a repetição ecoante, automática ou compulsiva de tons ou palavras podem adquirir uma força adicional. Rose R., uma das pacientes parkinsonianas pós-encefalíticas que descrevi em Tempo de Despertar, que é um outro livro dele, contou-me que muitas vezes se viu confinada em um cercado musical durante seus estados suspensos. 7 pares de notas, as 14 notas de Povero Rigoletto, que se repetiam irresistivelmente em sua cabeça. Ela também comentou que essas notas formavam um quadrilátero musical, cujos lados ela era forçada a percorrer mentalmente sem parar. Às vezes isso prosseguia durante várias horas e ocorreu em intervalos durante todos os 43 anos da sua doença, antes de ela ser despertada pela levodopa. Então, pesado, né? 43 anos de doença, a pessoa conviver quase que sempre, né, com a melodia que está ali perturbando o seu juízo. É um negócio inimaginável, né? Mas que, via caso relatado, a gente sabe que acontece. Então, assim, a música ela pode fazer muito bem, mas se ela não for bem administrada, como tudo na vida, ela pode fazer muito mal, né? Bem interessante. Agora vamos ver esse outro caso aqui. Deixa eu ver aqui. Formas mais brandas desse processo podem ocorrer na doença de Parkinson. Uma correspondente relatou que quando o parkinsonismo se manifestou, ela se tornou sujeita a pequenas melodias ou ritmos repetitivos irritantes na cabeça e que, acompanhando-os, ela compulsivamente movia os dedos das mãos e dos pés. Felizmente, essa mulher, musicista talentosa, com um parkinsonismo relativamente brando, em geral conseguia transformar essas melodias em Bach e Mozart e tocá-las mentalmente por inteiro, né? Então a música começava a perturbar o juízo dela, ela ia transformando mentalmente aquela música em outras melodias de Bach e Mozart, meio que como se ela improvisasse em cima dessa melodia e fosse subvertendo, né? Tirando aquela música daquele estado de irritabilidade para ela e transformando em algo agradável, uma memória bacana que ela tinha. E tocá-las mentalmente por inteiro, transformando de brainworms no tipo de imagens mentais musicais salutares que ela desfrutara antes do parkinsonismo. Então, desfrutara antes, né? Então ela já tinha toda uma relação emotiva de afeto com essas melodias. Tá vendo que perigo, né? Eu vou colocar aqui algumas fotos de alguns artistas que com certeza já lançaram muitas músicas chiclete. E até eu fiquei pensando assim, né, período de carnaval, por que as coisas são tão chicletes, né? Eu acho até pelo fato de por ser algo extremamente lúdico, as pessoas estão mais abertas, né, a receber esses conteúdos. E aí, nesse estado também de descanso, elas chegam, né, de mansinho e quando dá fé, elas tomam força. Tem um fato também que eu lembro na minha adolescência, época que saía e tal, ia pra festa, forró. Muitas dessas músicas que eram chicletes, elas marcavam a noite porque acontecia alguma coisa naquela noite que aquela música estava tocando no momento e ficava sendo referência para todos aqueles que saíram, né? Então depois, quando a gente se reunia, os amigos ia falar da festa e ficava aquela questão, né, do que tinha acontecido na festa com a música que estava tocando, né? Então tem essa parte emotiva muito forte. Eu creio que aqui no Brasil, acho que depende muito culturalmente como a pessoa vai ser afetada por isso, né? Se é uma melodia simples, de fácil assimilar pelo cérebro, que ela vai ficar, se é o contorno melódico, se tem uma parte emocional que ela te
pega, que ela te captura. Se tem uma parte engraçada, jocosa, né? Duplo sentido, né? Músicas do El Chan tinham muito duplo sentido, muita brincadeira, as temáticas, os produtos deles eram muito, né? Bem vendidos, era o Chan no Egito, o Chan no Havaí, então isso vem todo, né? Um banco emocional e cultural, né? Que acaba nos fisgando, né? E nos deixando refém, em alguns casos até de forma patológica, dessas melodias. Agora eu queria ver de vocês o seguinte: citem aqui embaixo nos comentários quais foram as músicas mais chicletes que vocês já ouviram na vida ou estão ouvindo no momento. Eu no momento não tenho nenhuma música chiclete que eu lembre. Se eu lembrar, eu vou comentar aqui embaixo também junto com vocês, tá certo? Então comentem, compartilhem e é isso aí. Vamos continuar comentando esse livro maravilhoso até o seu fim, do nosso querido Oliver Sacks, nesse neurologista maravilhoso. E é isso, vamos continuar falando de música, de cultura, musicalizando, porque a gente sabe que musicalizar é mais que preciso. Valeu, pessoal, um bom dia para vocês. Tchau, tchau!